Hello guys, how are you? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto da aula anterior, e nós falávamos sobre pronouns and verb to be, né, só que nós vimos o verb to be na forma singular, usando com os pronomes na forma singular. Hoje nós vamos dar continuidade e conhecer, explorar mais o plural, né, os pronomes, que é simples também. Se vocês conseguiram entender a forma singular, vocês conseguem entender a plural muito facilmente também. Então vamos lá. Bom, só para memorizar, né? Nós temos, lembram que pronome é uma coisa, pronome pessoal é uma coisa, né? Eles servem como sujeito da frase. E o verbo é outra, né? Geralmente o verbo é a ação ou estado do sujeito. Então, cuidado para não confundir. Porém, para se usar o verbo to be, eu preciso saber qual é o sujeito. Por quê? Porque ele tem três formas, né? O I am, o are e o is. Então, o que é que vai definir qual que eu vou usar? Se é o I am, o are ou o is. É quem é o sujeito da frase. Então, se for I, eu vou usar o I am. Se for you, are, he, she ou it, is. Isso é o singular, tá? Vamos atentar para o plural, que é o tema da nossa aula de hoje. No plural, nós temos o we, que significa nós, né? O you, que significa vocês, no plural, né? Estamos falando de plural. E o they, que significa eles ou elas. Então, significa que aqui, né, esses pronomes são o plural desse. Se aqui significa eu, qual é o plural de eu? Nós, certo? Então, we significa nós. Se you é você, também o plural vai ser you e vai significar vocês. Na aula anterior, eu dei um exemplo de como vocês vão saber quando o you está no singular ou quando ele está no plural, que é pelo complemento da frase, né? You are students, né? O students tá no plural, então esse you vai ser vocês são estudantes, tá bom? Se fosse só you are a student, você é um estudante, estaria usando o singular, tá bom? E o plural de he, she, it, que é ele ou ela no singular, vai ser they, que significa eles ou elas, tá bom? Então, qual é como é que eu vou usar a forma do to be no plural? Simples, eu só vou usar are, certo? Então, se for a frase estiver no plural e eu tiver que usar o verbo to be, né, eu vou usar sempre are. Isso independe, por exemplo, se eu tiver essa frase, Lucas and Carlos are friends, né? Friends são amigos. Então, estou dizendo aqui que Lucas e Carlos são amigos. Se eu fosse substituir Lucas e Carlos por um pronome, eu não quero dizer Lucas e Carlos. Eu quero usar um pronome no lugar do sujeito, né? Lucas e Carlos é a mesma coisa que eles. Então, eu usaria they. Então, se eu precisasse substituir Lucas e Carlos por um pronome, eu iria usar o pronome eles, que em inglês é they. E aí, are friends, né? Então, é a mesma frase, só que na primeira frase eu estou usando os substantivos próprios, que é Lucas e Carlos, são os sujeitos da frase, no plural.
E na segunda frase eu optei por não usar os substantivos, optei por usar o pronome eles, que quer dizer a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa seria, se eu quisesse dizer que nós estamos em casa, para estarmos, né? Está na pandemia, o Covid está solto aí. Então, nós estamos em casa. Como ficaria essa frase, né? Ficaria we are home. Em casa, at home. Estamos em casa, por exemplo, né? Então, nós também plural. Ou eu poderia dizer eu e... Deixa eu pegar aqui. Se eu dissesse eu, em inglês, né? I and my student are at home. Eu e meus alunos estamos em casa, certo? Essa frase tem o mesmo sentido. Eu poderia substituir I and my student por we? Poderia. Por quê? Tanto faz se eu disser nós, o nós aqui, ó, ele é a mesma, substitui facilmente esse aqui, que são os sujeitos da frase. Pronome pessoal, ele serve para isso, tá? Ele serve para indicar o sujeito. Então, tanto faz se você coloca substantivo, e às vezes você não quer repetir o substantivo, você vai usar um pronome equivalente, né, ao substantivos que você usou anteriormente, tá bom? Só para indicar que tanto faz você usar os pronomes, os substantivos, quanto o pronome pessoal, tá? Ambos vai ter sentido de sujeito da frase. E o verbo to be, no plural, sempre vai ser are. Não tem o que pensar. As formas negativas e interrogativas seguem da mesma forma, tá bom? Mas aqui a gente está falando só da afirmativa. Então, é isso. Já vamos para a atividade de vocês. No número 1, vocês vão observar as imagens e vão substituir, vão indicar qual pronome vocês vão colocar aqui para substituir, né? Essa imagem aqui eu usaria qual dos 3 pronomes? Nesta outra, qual dos 3 pronomes? E por aí vai. Nesse aqui eu vou usar qual dos pronomes pessoais, certo? Então, vocês vão colocar aqui. E aqui eu vou completar com o verbo to be. Veja que eu estou usando tanto o singular quanto o plural. Então, prestem atenção em qual forma do verbo eu vou estar utilizando de acordo com o sujeito da frase, ok? É isso. Good job. Bye, bye.